Como você acha que Armand se sairia contra? Eu acho que Armand é um cara grande, forte e muito inteligente. Ele tem um estilo de luta e posicionamento diferentes por ser um lutador grande e forte, mas também bastante intelectual. Já vimos como El Matador despachou Charles Oliveira em mais uma demonstração de como o striking dele está bem desenvolvido. E ele levou uma cotovelada que, além de me deixar nocauteado, teria aberto meu rosto, mas nele praticamente não fez nada. Após se tornar o novo campeão dos pesos leves e entrar para a lista de lutadores com cinturão em 2 categorias distintas, surgiu uma pergunta: quem pode detê-lo? Bem, já começaram a circular alguns nomes. Paddy, de quem já fizemos um vídeo, e o quão perigoso pode ser o Justin. E claro, Arman Tsarukyan. Todos sabemos que o armênio naturalizado russo não está passando pelo seu melhor momento. Depois que Dana o colocou na geladeira, mas que seja o menos provável de enfrentar. Rilian me fez questionar o quão perigoso ele é para Topuria. Hoje vamos analisar o estilo dele para responder essa pergunta, começando pelos seus pontos fortes. Tsarukyan, devido ao poder financeiro e à sua disciplina, se tornou um lutador que poderia facilmente estar no nível da seleção nacional. Ele demonstrou ter uma capacidade excepcional para conseguir quedas e manter a posição no chão. Contra um striker tão potente como Topuria, sua habilidade para neutralizar a ofensiva em pé de Ilia através de quedas e controle posicional pode ser muito benéfica. Antes que os fãs do Topuria se animem, deixo claro que não estou afirmando que ele conseguirá derrubá-lo e controlá-lo. Sei que para vocês é impossível isso acontecer, e se ele cair, é porque faz parte do seu plano mestre. Ah, sim, claro. O que quero dizer é que se você mantém seu adversário na defensiva durante a luta, anula boa parte da potência dos golpes dele, pois afeta a sua base. Assim como vimos na luta de Ravid contra Conor, que até mesmo Javid conseguiu acertar esse golpe fortíssimo porque McGregor estava preocupado com as quedas. Além disso, Tsarukyan não só busca a queda, mas também é muito eficiente na transição para posições dominantes e na busca por finalizações. Ou, se preciso, aplicar o ground and pound. Ele é reconhecido pelo seu ritmo de luta acelerado e resistência excepcional em lutas de 3 a 5 rounds. Ele mantém um volume constante de golpes e quedas, o que pode desgastar Topuria, que busca um nocaute cedo. Se a luta se estender, a habilidade de Tsarukyan de manter a pressão pode ser decisiva a seu favor. Um exemplo claro é a luta de 5 rounds contra Mateus Gambrot, onde ele manteve um ritmo intenso por toda a luta, lançando golpes e buscando quedas sob alta pressão do oponente. Embora seu ponto forte seja a luta agarrada, Tsarukyan demonstrou uma melhora significativa no seu striking, especialmente no boxe e nos chutes à distância. Ele usa seus golpes para preparar quedas e é hábil nas transições do striking para a luta agarrada. Vimos essa versatilidade na luta dele contra Charles Oliveira, onde usou chutes no corpo para manter distância, e depois misturou seus golpes com tentativas de queda, mostrando uma evolução no seu jogo em pé. Isso o torna menos previsível e uma ameaça multidimensional para Topuria, que prefere trocas de striking puro, apesar de também ser habilidoso no chão. Como já vimos na luta do Charles e como já comentei na análise para essa luta, muitos me diziam que o grande perigo do Topuria estava no chão, mas eu dizia que já tinha visto o Topuria lutar com grapplers de alto nível e ele tinha dado trabalho para eles. Tsarukyan demonstrou maturidade e compostura notáveis em lutas de alto risco, mesmo contra adversários como Charles Oliveira ou Beneil Dariush. Mantém a calma sob pressão e executa seu plano de luta sem se deixar levar pelas emoções. Essa força mental seria crucial contra um lutador intimidador e agressivo como Topuria. Para um exemplo disso, vejam seu desempenho dominante contra Beneil Dariush, que era um desafiante estabelecido na época. E isso me parece um bom testemunho da sua força mental, já que ele executou sua estratégia de forma impecável, sem mostrar sinais de nervosismo. Certo, mas esse tipo de playboy que virou lutador não é perfeito, ele tem seus pontos fracos e vamos falar sobre eles. Embora seja resistente, Tsarukyan já foi surpreendido e nocauteado no passado. Embora tenha sido há muito tempo, isso aconteceu. E como todos sabemos, Topuria tem um poder de nocaute devastador e a capacidade de terminar a luta com um único golpe, especialmente nos primeiros intercâmbios. Se Tsarukyan errar na distância ou na entrada para a queda, Topuria pode capitalizar novamente e acabar apagando-o.
Embora Sarukian tenha um excelente controle posicional no chão, seu jogo de finalização ofensivo não é tão desenvolvido quanto o de Topuria. Ilya é faixa preta de Jiu-Jitsu e tem um arsenal de finalizações. Vale lembrar que, apesar de ainda não ter mostrado isso no UFC, ele já provou isso no passado e, como eu disse, já o vi lutar e... posso confirmar isso. Acho que no chão é onde Sarukian tem mais chances e a luta pode ficar mais interessante, mas, na minha opinião, ainda está a favor de Topuria. Ao contrário de Bryce Mitchell, que finalizou seu oponente no chão, Sarukian raramente busca finalizações ativamente. Ele prioriza o controle posicional, o que pode ser uma desvantagem se Ilya inverter as posições. Sarukian costuma avançar com seu striking, buscando combinações ou entradas para a queda. Essa agressividade, embora eficaz e típica de um lutador, pode deixá-lo vulnerável aos contragolpes precisos e potentes de Topuria, a mesma estratégia usada por Charles Oliveira na luta dele, e vimos o resultado. Charles e Sarukian são pessoas diferentes, mas é um exemplo claro da estratégia e do risco que ela traz contra um nocauteador como Topuria, já que ele praticamente se tornou um mestre em capitalizar os erros dos seus oponentes. E ele ainda tem a velocidade e a potência para punir qualquer abertura. Quando Sarukian lutou contra Charles, apesar de vencer em trocas rápidas, sua defesa falhou, permitindo que Oliveira acertasse golpes limpos. Algo que Topuria aproveitaria muito mais do que Charlie. Apesar de ter aprimorado seu striking e derrotado bons lutadores, seu histórico contra strikers de elite com poder de knockout no UFC não é tão vasto quanto seu êxito contra outros lutadores, ou grappler. Topuria representa um teste de striking de um nível superior, e a capacidade de Sarukian para lidar com essa ameaça seria crucial. Dito e exposto tudo isso, acredito que Arman pode ser um perigo para Topuria, ou quão perigoso ele pode ser para ele. Bem, partindo do fato de que no artes marciais mistas nada está escrito em pedra, que tudo pode acontecer e que muitas vezes já vimos o azarão vencer. Na minha opinião, não descartaria tão facilmente. Ele tem o wrestling para dificultar a vida do Topuria no chão e, apesar de não ter um striking de elite, sabe usá-lo bem. Se essa luta acontecer, pode ser vista como um termômetro para um possível confronto entre Topuria e Makhachev, considerando que ambos possuem um bom striking, porém se destacam no wrestling. Dito isso, eu dou um 4,5 para Sarukian em termos de perigo e aumento para 5 se a luta for para o chão. Porque aí as coisas podem ir para qualquer lado dependendo da estratégia usada. Claro, eu acho que Sarukian é mais perigoso que Charles e que pede Pimblet para Topuria, mas também acho que Topuria está agora mesmo no auge. Se essa luta acontecer, ele tem chances. A seu favor contra Sarukian, que além disso, reparem que cara ele fez quando terminou a luta contra Charles. Enfim, agradeço muito a opinião de vocês. Deixem nos comentários. Vocês acham que o armênio tem o necessário para derrotar o matador? Fui gentil o suficiente com a pontuação dele? Deixo aqui um vídeo aleatório. Obrigado por estar aí.